Em 2017, o Bitcoin era visto como um meio de pagamento. Aquela tese do ouro digital e etc e tal foi desenvolvida ali. Vários players institucionais, quando eles querem acessar o mercado de cripto, eles não vão necessariamente diretamente para uma exchange. Por vários motivos que a gente pode conversar, eles vão acessar um prime broker e aí a gente acessa a exchange em nome deles. Essa foi uma das grandes tendências do ano, que eu diria que quase ninguém, acho que nem as próprias digital treasury companies estavam esperando que esse mercado fosse evoluir tão rápido. Davi Lawan, Head de Research da FalconX, um dos principais players do mercado institucional de cripto, ele vai te contar tudo o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, que vai virar tendência global em cripto. O mercado tradicional, ele obviamente é grande e importante, mas até coisa de 6 meses atrás, ele não era grande o suficiente para afetar o preço do mercado spot tanto assim. Desculpa, até uns 18 meses atrás. O Ethereum é o ativo que pesa na dominância, né? Porque todas as outras, por mais que o ativo seja grande, a Solana um pouco menos, mas daí para baixo, cara, a Hyperliquid pode triplicar de valor, a dominância do Bitcoin não vai alterar tanto, porque o Bitcoin vale 2 tri. O Bitcoin para mim tá na prateleira de global commodities, é ouro, oil, o Bitcoin acho que tá meio ali. Você já percebeu que o dinheiro tá mudando mais rápido do que nunca? As stablecoins estão no centro dessa revolução, facilitam remessas internacionais e tornam pagamentos sem fronteiras mais simples. E tudo isso vai ser discutido no especial Dólar Digital, o encontro online gratuito com especialistas do mercado financeiro e de cripto. Se você quer entender sobre o futuro do sistema financeiro, não deixe de conferir. Garanta sua vaga agora mesmo. É só clicar no link da descrição e se inscrever. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, o nosso podcast aqui na Exame, patrocinado pela Mint, pela Sicredi e pela Senior. Eu sou a Mariana Maria, editora do Future of Money, e o nosso convidado de hoje é especialíssimo, praticamente importado dos Estados Unidos, Davi Lawan, Head de Research da FalconX. Obrigado, Mari. Tô animado com a conversa. Vamos lá. Vamos que vamos! E hoje a gente tem uma surpresa aqui para quem está ouvindo, já é assim da casa, já participou muito aqui do podcast e hoje ele vai estar comigo como co-host, que é o Lucas Josa, especialista de criptoativos do BTG Pactual. Fala galera, um prazer enorme estar aqui com vocês. Fiquei sabendo que ia ter uma conversa muito boa hoje, então não poderia perder, então é uma honra estar aqui novamente com vocês. Muito bom, então hoje em trio, vamos começar essa conversa que tem tudo para ser incrível e como todo podcast a gente já faz isso, né? Vamos apresentar um pouco e contar um pouco sobre você, aquela pergunta clássica, né? Como que se envolveu com cripto, o que faz hoje em dia na FalconX, só para quem está ouvindo também já conhecer um pouco melhor. Legal, vamos lá, vou começar contando um pouquinho da minha história. Eu sou o Davi e hoje eu trabalho como Head of Research da FalconX. Aí depois a gente fala um pouquinho da FalconX, mas a gente é basicamente que eles dizem um prime broker institucional nesse mercado de cripto. Eu moro nos Estados Unidos faz um tempinho, e eu estou na FalconX faz um pouco mais de 2 anos. Antes disso, eu trabalhei em alguns fundos do mercado de cripto. Eu trabalhei por um bom tempo na Bitwise, que é uma das emissoras de ETF, lá nos Estados Unidos. Eu era Head of Research lá. Eu fui um dos sócios no começo da Hashdex também, que é a gestora, obviamente, super conhecida aqui no Brasil. E aí eu fui estudar, basicamente. Eu trabalhava no mercado tradicional, eu trabalhava fazendo sell-side de equities. Então, eu escrevia aqueles relatórios de compra tal ação, vende tal ação. Eu cobri alguns setores diferentes, mas a maior parte do tempo eu cobri o setor imobiliário. E aí, quando estava ali 2016, mais ou menos, eu comecei a olhar esse mercado de Bitcoin, é um negócio que foi crescendo mais em mim, e aí já vou falar um pouquinho o porquê. E foi aí que eu decidi, eu mudei para os Estados Unidos, fui estudar lá, tentar explorar esse mercado um pouco mais. Fui com a intenção de ficar 1 ano e voltar, mas aí acabei achando coisa legal para fazer lá e fiquei lá e tô lá até agora. E aí, o que te chamou a atenção em cripto, né? Porque várias experiências no mercado tradicional e aí cripto em 2016 ainda era meio patinho feio do mercado, não? Era total patinho feio, era um negócio que eu conversava sobre cripto com pouquíssimas pessoas, assim, aqueles amigos que você meio que confia, sabe? Mas a minha história é uma história mais ou menos, acho que tradicional para o pessoal que veio ali na fase de mercado que eu vim. Que foi assim, eu estava bem começando a minha carreira, mas eu passei pela crise de 2008.
né? Então, inclusive eu cobri o mercado imobiliário, não nos Estados Unidos, aqui na América Latina, mas eu vi a crise de 2008 até que bem de perto, assim, algumas empresas que eu cobria com bastante problema e tal. E aí, quando chegou isso, eu comecei a ler e procurar mais sobre as razões disso, e aí eu acabei virando o popular gold bug. Eu era um desses caras que gostava de ouro e tal, e comecei a ler esses economistas que são um pouquinho... hoje acho que eles são muito mais populares, na época ali que acho que eles não são muito conhecidos no mercado tradicional, e por esses círculos eu ouvi falar do Bitcoin. Mas eu era muito cético no Bitcoin. Por uns 2, 3 anos eu era tipo o Peter Schiff, para quem acompanha no mercado americano, que é um cara que gosta de ouro e completamente odeia o Bitcoin. E eu era um desses engraçado que caras. a proposta do Bitcoin, né, no bloco Gênesis, ali tem uma notícia sobre essa crise e tudo mais, mas não te convenceu nessa época. Não, demorou alguns. Foi acho que o erro mais caro da minha vida, né? Mas demorou, mas ao longo do tempo foi crescendo em mim. Então, quando chegou ali 2016, mais ou menos, eu falei, não, peraí, acho que deixa eu explorar para ver se dá para desenvolver uma, vamos dizer, carreira institucional nesse mercado, que na época não era óbvio. O mercado institucional de cripto naquela época era bem limitado. Aí foi isso, fui para os Estados Unidos, fui estudar, comecei a aprender e aí fiquei encantado. Aí fui conhecer Ethereum, todas essas outras coisas que tem além do Bitcoin e tô nesse mercado até agora. E como que foi para sair de um cético de Bitcoin para um dos fundadores ali da Hashdex? Um dos investidores, desculpa. Isso, um dos tava lá no começo. Foi um processo longuíssimo, honestamente, assim, mas você sabe que teve um grupo, para quem tá no Twitter ou X, naquela época ali, as discussões de Bitcoin eram muito interessantes, assim. E aí, foi mais ou menos naquela época que, pelo menos para mim, começou a aparecer umas pessoas que faziam essa conexão de, vamos dizer, escola austríaca de economia com Bitcoin, etc e tal. Ali apareceu uma galera muito legal, que vários deles estão aí até hoje, alguns menos. O pessoal do Nakamoto Institute e tal, alguns estão por aí ainda, outros menos, mas essa literatura, vamos dizer, quase acadêmica começou a se desenvolver, pelo menos até onde eu consegui ver, mais ou menos naquela época, assim, aí foi abrindo a cabeça, mas foi um processo bem longo, foi coisa de mais de um ano. Eu assim. acho que em 2017, 2018, essa turma também foi especialmente muito vocal, né? Principalmente durante o boom dos ICOs, obviamente. Naquela época, quando você olhava pro Twitter, ainda era Twitter, não era X, né? E eu acho que talvez eu leve um pouco mais de tempo para me acostumar que o Twitter agora se chama X. Mas naquela época eu lembro muito bem, né? Eu comecei no mercado também ali por volta de 2017, meio que no meio, começo de 2017, antes daquele boom gigante que a gente teve no final do ano. Mas era muito isso, né? Quem defendia o Bitcoin realmente odiava as altcoins, né? Tinha toda essa cabeça e era uma turma que tinha muito, realmente essa cabeça da escola austríaca de economia, né? Então não via valor no resto. Essa turma foi mais vocal ainda durante o bear market que a gente teve, 2018, 2019. E aí eu acho que até natural a gente ver boa parte dessa turma simplesmente sumir das redes sociais. E acho que muito mais na minha cabeça isso é bem claro, porque eu acho que eles acabaram fazendo muito dinheiro, né? Então, assim, olhando para essa turma, era muito... Você via muitas pessoas que tinham, assim, milhares de unidades de Bitcoin ali em 2017, com altíssimo nível de convicção, nunca vou saber quem efetivamente vendeu ou não, mas dado que ali naquele momento você sabia que aquelas pessoas tinham muitos bitcoins, à medida que isso vai se tornando ali meio que uma bola de neve de alguns bilhões de reais ou bilhões de dólares, acho que é meio natural, né? Você ir se desconectando das redes sociais até mesmo por conta de segurança, né? 100%. Eu acho que essa turma, e tem gente que gosta, tem gente que não gosta dessa turma, tem as discussões lá do X do Twitter, mas essa turma foi uma turma muito importante para a evolução da tese de Bitcoin, porque o ZD, o Lucas vai lembrar isso bem, em 2017 o Bitcoin era visto como um meio de pagamento, aquela tese do ouro digital e etc e tal foi desenvolvida ali, e essa galera foi muito importante, eu acho, para esse movimento. Eu acho que eles também tiveram alguma importância
alguma importância quando teve o fork, né, do Bitcoin e Bitcoin Cash. Muito importante. Eu acho que eles tiveram também uma importância em definir e setar o debate intelectual ao longo disso. Então foi uma turma que eu sei que tem gente que hoje gosta mais, gosta menos, mas eu acho que foi um pessoal que foi bastante importante para o Bitcoin, assim, especialmente naquela época. Para a gente chegar no nível de maturidade que a gente tem hoje na indústria, até mesmo de conceito do que efetivamente é o Bitcoin, para que ele serve, qual que é o valor que ele pode ter no futuro, a nível de sociedade, essa turma foi definitivamente essencial, principalmente, na minha opinião, pela parte da convicção durante o bear market. Assim, acho que para mim é o principal. E aí, vamos fazer um pulo aqui para hoje em dia. Você está em Falcon X, a gente está vivendo um momento ali muito institucional, né? O investimento em cripto está chegando ali nas grandes instituições, que era uma coisa que você bem falou, né? Lá em 2016, quando você começou a conhecer, não era nada comparado ao que a gente tem hoje. Então, me conta um pouquinho, primeiro, o que você está fazendo em Falcon X, né? Apresenta um pouco o Falcon X para quem está assistindo e vamos já traçar um paralelo ali sobre investimento institucional, em cripto, prime broker e tudo mais. Legal, vamos sim. Eu acho que é legal, eu até vou gastar um pouquinho de tempo aqui, porque esse mercado de prime brokers, as mesas de OTC, os market makers, esse é um mercado que eu sinto que o pessoal não conhece tão bem, porque é um mercado que é um mercado muito competitivo, mas você tem, vamos dizer aí, 5 a 8 empresas que fazem isso e fazem muito bem, são empresas muito boas, mas é um mercado, eu acho que menos transparente. Mas eu acho que o jeito que funciona, então a Falconex, a gente é um dos maiores prime brokers de cripto. O que isso quer dizer? Vários players institucionais, quando eles querem acessar o mercado de cripto, eles não vão necessariamente diretamente para uma exchange. Por vários motivos que a gente pode conversar, eles vão acessar um prime broker e aí a gente acessa a exchange em nome deles. Isso acontece por diversos motivos, mas é só a gente pensar assim que a negociação de um player institucional, e o Lucas vai saber isso bastante, né, que está lá na tesouraria da BTG, um grande banco, etc. e tal, o fluxo de negociação de um player institucional, ele é um pouco diferente do fluxo institucional de, vamos dizer, a gente negociando na nossa pessoa física no varejo. Se a gente quiser comprar uma fração de Bitcoin, a gente vai abrir uma conta na Mint, mandar reais, mandar fiat, comprar aquele Bitcoin, hoje vamos até montar exatamente, ou fazer um Pix e vamos montar a nossa posição. E é basicamente assim que funciona. Agora, se você é um emissor de ETF e você precisa comprar centenas de milhões de dólares de Bitcoin e você precisa comprar naquele minuto, porque é onde fecha o NAV do seu fundo e você tem que manter um certo PEG, uma aderência ao preço. É diferente. Se você é um fundo de venture capital e você tem um ativo que você recebeu unlock naquele ativo, né? Às vezes esses fundos de venture capital eles investem muito cedo e eles recebem participação grande nos projetos. E aí, em algum momento, eles são permitidos a vender esse projeto, mas aí eles têm posições de, vamos dizer, dezenas ou centenas de milhões de dólares num ativo que trada 100 mil por dia. Como é que você vende essa posição? Tem todo um mercado de derivativos, que é um mercado grande de cripto. Como é que você acessa esse mercado? Então, esse fluxo institucional, por vários motivos, de eficiência de capital, de simplesmente, às vezes, o tamanho, a complexidade das ordens, ele acaba, antes de bater no exchange, ele vai passar por uma mesa como a nossa. Então, basicamente, isso é o que a gente faz. Assim, a gente tenta ser um one-stop shop para o investidor institucional acessar o mercado de cripto. Que, por sinal, é mais ou menos como funciona no mercado tradicional também. No mercado tradicional, essa figura do prime broker é uma figura muito bem estabelecida. Ela é um pouquinho diferente em cripto, porque a estrutura de mercado de cripto é diferente, mas não é tão diferente assim do mercado tradicional. Então, basicamente, é isso que a gente faz. A gente ajuda os nossos clientes a executar trade e a gente opera bastante no mercado spot, no mercado de derivativos. A gente é especialmente conhecido pela nossa atuação no mercado de derivativos. A gente é a primeira empresa que tem
o que a gente chama de um Swap Dealer License no CFTC, que é o regulador de commodities nos Estados Unidos. Então, a gente consegue emitir contrato de swap, contratos complexos, de uma maneira extremamente regulada. E a gente consegue fazer isso nos Estados Unidos de um jeito que uma instituição tradicional está muito confortável. Então, a gente faz toda essa parte de trading. A gente tem também um mercado de crédito, que é bastante importante. Então, a gente tem um dos maiores balanços da indústria. A gente fornece crédito para os nossos clientes, para executarem algumas das estratégias deles. E a gente tem vários serviços auxiliares ao redor disso. Custódia, às vezes introduzir investidor para fundo, coisas assim. Eu toco a parte de research, então por isso que eu adoro estar aqui. Basicamente, o meu trabalho é conversar com pessoas como o ZD, que conhecem o mercado de cripto super bem, ajudar a gente a gerar ideia e, sei lá, como eu acho que é um assento privilegiado porque eu converso com muita gente, né? Porque a gente, por ser um dos players mais relevantes, a gente enxerga muita gente, a gente vê muito fluxo, a gente conversa com muita gente, então a gente, vamos dizer, sabe o que está acontecendo, pelo menos na parte institucional um pouco mais. Então, basicamente isso, assim, eu escrevo relatórios, às vezes faço coisa específica, trabalho específico para um cliente, ajudo a empresa internamente também. Eu sou a pessoa uma das pessoas lá na Falconex que está um pouco mais conectada com os projetos, o que está acontecendo, por que o mercado está reagindo do jeito que está, e esse tipo de coisa. Assim. Então, nos últimos anos, tiveram muito trabalho, né? Porque a gente está falando ali de um processo de institucionalização de cripto, né? Acho que a gente estava num evento essa semana, inclusive é importante mencionar, teve um painel que teve um executivo lá de um fundo também, que comentou que cripto é um dos ativos que nasceu ali no varejo, diferente de outros ativos que a gente tem no mercado financeiro. Então, como que você está enxergando esse movimento de institucionalização, né, de Bitcoin? Não só no Bitcoin, a gente tem agora empresas usando estratégia de tesouraria em outras criptos, e para vocês deve ser muito benéfico. Então, como que você está enxergando esse movimento? Não, total. Assim, essa tendência que você está falando é uma tendência que ganhou muita força, especialmente aí nos últimos, eu diria, 6 a 18 meses, teve alguns eventos que contribuíram com isso. A gente teve um comecinho lá, eu diria que assim, o mercado institucional de cripto talvez teve um começo muito bacana ali no final de 2017, que foi quando a CME lançou os futuros de Bitcoin, né? Inclusive hoje o lugar, a maior venue do Open Interest, né? Os contratos em aberto de Bitcoin onde mais tem é na CME hoje, né? E aí começou lá, teve um processo de desenvolvimento de custódia institucional, que no começo era um dos grandes problemas do mercado institucional, era como custodiar esse ativo, que o mercado não está acostumado muito mais com ativo ao portador, né? O mercado está acostumado com ativos escriturais. Então, teve uma mudança importante ali. Então, foi uma evolução grande, mas aí nos últimos, 18 meses, talvez até um pouquinho mais, 2 anos, teve acho que 2 eventos que realmente mudou a trajetória da indústria. O primeiro foi o lançamento dos ETFs de Bitcoin, né, nos Estados Unidos, que aconteceu no começo de 2024, e foi de qualquer jeito que você medir, foi disparado o lançamento mais bem sucedido da história de ETFs. Então esse foi um momento muito importante, você começou a ver grandes players começar a participar nesse mercado, e aí também teve essa abertura regulatória que a gente está começando a ver agora a partir de 2025, né? A gente teve faz alguns meses a regulação de stablecoin que foi aprovada, e tem mais um monte de coisa por vir que a gente pode discutir. Então assim, hoje acho que a gente está numa fase em que eu diria que é difícil você olhar uma instituição financeira que não está olhando para cripto de alguma maneira, seja stablecoin, seja oferecer trading de Bitcoin, mas acho que é muito difícil de ver. E só para terminar, eu estou falando bastante aqui, mas um assunto longo. Seu convidado. E uma coisa muito legal de ver nisso é como as grandes instituições brasileiras estão muito à frente do que a gente vê mesmo nos Estados Unidos. Então, assim, é um processo que eu acho que o Brasil tá bem adiantado. Boa. E Davi, acho que quero aproveitar já esse gancho, né, que você trouxe esses marcos que a gente teve dentro da indústria, principalmente com ETFs e avanço da regulação lá nos Estados Unidos, né, que quando a gente compara com
2, 3 anos atrás, as coisas completamente diferentes, né? Muito mais fechado em relação à cripto. A gente tinha até mesmo discussão para CBDC nos Estados Unidos, né? E agora, assim, é completamente anti-CBDC, digamos assim. Mas um outro ponto que eu queria perguntar para você, queria que você explicasse um pouco melhor para a nossa audiência que está acompanhando a gente, é que um outro marco que eu considero muito importante na indústria cripto começou ali mais ou menos entre 2020 e 2021, né, que foi quando a gente viu a MicroStrategy com o Michael Saylor, né, iniciando essa estratégia de tesouraria de Bitcoin. E hoje esses veículos, né, essas Digital Assets Treasury Companies, né, acabaram se tornando aí um dos maiores acumuladores, não somente de Bitcoin, mas também outros ativos, né? Então eu queria entender um pouco melhor, né, da sua visão, como é a sua visão em relação a esses veículos, qual a sua visão em relação a essas empresas e até mesmo em relação a esse próprio modelo de negócio, né? Acho que quando a gente pensa no Bitcoin, pensa também até mesmo no nível de convicção do ativo e até pelo fato dele já ter passado, digamos assim, por uma prova do tempo, né, que está aí desde 2009, e ganhando cada vez mais espaço dentro de portfólio de investidor institucional, como também é a sua visão para esses veículos, para outros ativos. Então, queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Legal. Com certeza essa foi uma das grandes tendências do ano, que eu diria que quase ninguém, acho que nem as próprias Digital Treasury Companies estavam esperando que esse mercado fosse evoluir tão rápido. Mas é um dos fenômenos também mais interessantes da indústria, eu acho, porque para quem lembra aqui, a MicroStrategy começou a colocar Bitcoin no balanço dela há muito tempo, né? Então, e ali no começo, a MicroStrategy era meio uma proxy de Bitcoin, porque você não tinha muito um jeito fácil de comprar, de investir em Bitcoin. Tanto que eu lembro que quando lançaram os ETFs de Bitcoin, muita gente ficou negativo na MicroStrategy, que falou, não, agora esse cara não tem mais sentido de existir. E aqui que eu acho que foi a jogada de gênio do Michael Saylor, né? Ele começou a fazer operações financeiras extremamente sofisticadas, então alavancar o balanço dele, e ele foi, eu diria, inteligente o suficiente e também entrou num ponto bom do ciclo. Ele começou a fatiar o perfil de volatilidade, meio que como se fosse securitizar o Bitcoin, né? Fatiar o perfil de volatilidade do Bitcoin no mercado de dívida conversível. Então são umas operações relativamente complexas, mas ele acabou, assim, criando esse playbook de uma maneira que eu acho que em 2024 ninguém imaginava, mesmo há um ano atrás, assim, acho que pouca gente estava vendo. E aí, na rabeira deles, começou a vir muita gente, assim, essas, as DATs, que eles chamam lá, né, as Digital Asset Treasury Companies, eu acho que, assim, de lá para cá, esse mercado evoluiu de uma maneira absurda, assim, e tem vários jeitos de você estruturar uma DAT, tem várias estratégias que você consegue seguir, dependendo de qual é o ativo que está embaixo. Até relativamente pouco tempo atrás, era só Bitcoin. Mas aí, como o ZD falou, começou a vir Ethereum, agora está vindo uma leva de Solana relevante, e a gente viu algumas aí importantes de outras alts, né? Então tem coisa de, acho que tem coisa de Avalanche aí meio vindo, teve Wormhole, teve WorldCoin, Hype, tem bastante coisa assim, eu acho que acontecendo nesse mercado. Eu acho que dá para falar uma hora sobre isso aqui, mas o que eu diria é o seguinte, eu acho que o jeito que eu estou tentando meio que categorizar esse mercado primeiro eu acho que tem uma diferença entre as DATs de Bitcoin e as outras DATs. Do mesmo motivo que eu acho que o Bitcoin ele é categoricamente um ativo diferente das outras criptos. Então, essas DATs de Bitcoin, elas são muito mais focadas em criar essa base permanente de capital. Por enquanto, o que elas estão fazendo é acumular Bitcoin. Mas eu acho que se você olhar super no longo prazo, o game não é esse. O game é acumular essa base permanente de capital e construir um business em cima disso. O que vai ser esse business? Não sei. Talvez seja um futuro banco, ou talvez seja um futuro endowment, né? Então, começar a construir businesses que geram cash flow em cima disso. Então, a gente está bem no começo de uma onda que eu acho que ainda, assim, vai ter seus altos e baixos. Provavelmente agora a gente está tendo
estamos passando por uma fase de tomar um pouquinho de ar, mas tem um case aqui muito interessante. Provavelmente não tem espaço para... Eu nem sei mais quantas tem hoje. Acho coisa de perto de 100, alguma coisa por aí. Obviamente não tem espaço para 100, mas eu acho que tem espaço para algumas. E essas algumas, acho que elas talvez vão ser bem relevantes. Nas outras DATs, o que eu acho interessante aqui é que você realmente consegue criar um veículo que dá exposição àquele ativo e inclui uma camada de gestão ativa, né? Então, o que eles fazem? Eles, às vezes, não necessariamente estão comprando o ativo no mercado spot, eles estão comprando da fundação, que é um ativo locked, com desconto, eles estão usando estratégias de staking. Um negócio que vai ser interessante é que eu acho que uma parte importante desse capital, em algum momento, vai ser redirecionado para DeFi, eles vão começar a monetizar esses ativos em DeFi também. Então, é quase como se fosse uma estratégia ativa para melhorar o perfil de retorno de simplesmente comprar o ativo. Obviamente tem um perfil de risco diferente, e aí cada um tem que analisar o que faz sentido ou não, mas eu sinto que é um game um pouquinho diferente do game do Bitcoin. Bitcoin também tem isso, as pessoas estão agora usando opções para extrair yield do Bitcoin, etc. Mesmo apesar do Bitcoin não ter yield, tem algumas estratégias que você consegue fazer para conseguir extrair esse tipo de coisa, mas nas DATs dos outros ativos que não é o Bitcoin, acho que elas estão mais ferramental, né? Até um outro ponto também que eu queria aproveitar para perguntar para você em relação a cima disso. Eu tive a oportunidade de ir para Nova York alguns meses atrás e eu conversei com o Jeff Park, que na época estava na Bitwise, né? Acho que, imagino, vocês devem se conhecer bem, até já trabalharam juntos. E um ponto que ele trouxe para mim é em relação às Digital Assets Treasury Companies, né? Principalmente para altcoins, que pensando do ponto de vista financeiro, aliás, do ponto de vista de capital, elas são mais eficientes do que até mesmo um ETF Spot nos Estados Unidos. Então, quando você compara, por exemplo, uma Digital Assets Treasury Company de Ether com, por exemplo, somente o ETF de Ether Spot nos Estados Unidos, um vai ter staking, vai ter toda essa parte de DeFi, etc. E a parte do ETF, por enquanto a gente ainda não tem o staking aprovado lá nos Estados Unidos dentro desses ETFs, tudo bem, tem o da Rex lá, o da Osprey Shares, mas acho que entre um rol completamente diferente, é muito pequeno, um veículo bem diferente do que a gente está acostumado, mas você enxerga que o investidor lá nos Estados Unidos vê dessa forma ou ele está mais pelo hype? Assim, ele quer, por exemplo, um investimento que seja mais eficiente do ponto de vista de capital para ele, que consegue gerar um yield maior, ou ele está entrando só pelo hype de comprar uma treasury company de algum desses ativos? Honestamente, acho que é um pouco dos dois. E eu acho que a composição aqui vai mudar ao longo do tempo. Assim, eu acho que, principalmente nesse verão americano, eu digo que a gente teve ali julho e agosto, honestamente, acho que teve muito hype. Assim. E até porque a gente viu algumas dessas empresas têm, assim, muitos desses ativos ele tem liquidez relativamente baixa. Sim. Então, se você consegue gerar a empresa já numa fase de conseguir comprar o ativo spot, às vezes a empresa está comprando o ativo e aí o preço do ativo sobe, e aí a ação da empresa também sobe, e aí ele emite mais ação no mercado e compra mais ativo. Então, você teve um pouco ali de hype, eu acho que isso refletiu um pouco nos preços que a gente viu, especialmente nessa parte ex-Bitcoin. As tesourarias de Bitcoin elas são estruturadas como SPAC, então demora um pouquinho mais para elas estabelecerem alguns desses programas. Muitas das não Bitcoin elas foram estruturadas como pipes, que é só um jeito diferente de você fazer, mas em geral você consegue ativar alguns desses programas muito mais rápido. Então, honestamente, eu acho que assim, isso vai variar. Eu acho que aí nesse mercado, julho, agosto, eu acho que foi bastante hype. Inclusive, eu acho que tudo isso que a gente falou, você consegue construir uma tese dessas empresas negociarem algum prêmio ao NAV delas, ao valor do ativo que está ali. De yield, né? Exatamente. Só que a questão é quanto que tem que ser esse prêmio. E acho que algumas empresas a gente viu esse prêmio sair um pouquinho do patamar razoável, que é muito esse fluxo de hype. Acho que a gente voltou boa parte disso. Eu acho que ao longo do tempo o que a gente vai ver é menos hype e mais fundamentos. Honestamente, essa conversa que a gente está tendo aqui, não, eu acho que ainda é uma conversa que é relativamente nova para grande parte do público. Então, acho que foi muito hype. Ao longo do tempo, acho que o pessoal vai começar a perceber que realmente
teve muito hype, teve muita empresa vindo, não tem a menor dúvida disso, mas tem um fundamento aqui, tem um ativo. Até ontem eu estava conversando com um gestor de ações importante, e ele estava falando, não, mas por que existem essas DATs, assim, pessoas, tipo, extremamente sofisticadas de mercado, assim, e eu falei, cara, conversa longa, vamos conversar depois, mas tem, e eu acho que ainda é uma tese que eu acho que vai maturar ao longo do tempo, assim. Um outro ponto que eu queria perguntar para você, e eu acho que conversa também um pouco essa parte das Treasury Companies, mas talvez não diretamente, digamos assim, é que ao longo desses últimos meses, né, todo esse movimento que a gente teve de alta dentro do mercado, sem sombra de dúvidas, nós tivemos um único protagonista maior, né, que foi o próprio Bitcoin, né? Então, assim, acho que ao longo desses últimos 18 meses, com salva exceção aí desses últimos 2, 3 meses, digamos assim, a gente viu o Bitcoin uma trajetória de alta monumental e as altcoins, assim, sofrendo muito para acompanhar, né? Então, o Bitcoin subia 20%, aí a gente até tinha as altcoins subindo 40%, 50%, muitas não chegaram a renovar o time high que a gente teve ali no ciclo de 2020, 2021, se é que dá para chamar de ciclo, digamos assim, né? Mas muitas não chegaram a renovar. Quando o Bitcoin caiu 10, 15%, essas altcoins simplesmente pularam do precipício, né? Eu acho que esse talvez seja o termo mais claro. E agora, acho que a gente tem um movimento, nesse último mês, um pouco mais consistente, talvez aí da dominância do Bitcoin, caindo agora, com algumas altcoins ganhando protagonismo. E a pergunta que eu queria trazer para você é a seguinte: você acredita que a gente teria esse movimento, talvez derivado até mesmo do movimento de risk on nos Estados Unidos, de mais compra dentro das altcoins, se a gente não tivesse tido esse movimento de Treasury Companies também para outros ativos? Ou você acha que realmente agora, o mercado está definitivamente agora entrando num movimento um pouco mais de risk on, as pessoas têm uma propensão maior à tomada de risco, o avanço da regulação está trazendo mais clareza para alguns ativos, que agora não são necessariamente securities, alguns vão entrar na caixinha de commodities, outros a gente ainda não sabe em qual caixinha vai entrar, alguns vão buscar fazer IPO. Como você enxerga todo esse movimento? Eu acho que a gente está numa fase super interessante de mercado. Tá um mercado meio travado, né? Tá aquele negócio, sei lá, nas últimas chove, mas não molha, né? Exatamente. O começo, né, 2025, tava todo mundo esperando, eu acho que um bull market que eu acho que não se materializou para a maioria dos ativos do jeito que a maioria das pessoas, inclusive eu, tava esperando no começo do ano. Mas foi um ano também aconteceu muita coisa, né? Sim. No ambiente macro, e as tarifas, e agora um monte de questão de política Trump, monetária, Banco tarifa, Central. guerra. Foi um caminho muito menos linear, eu acho, do que a maioria das pessoas estava esperando. Mas eu acho o seguinte, eu acho que assim, sim, eu acho que o Bitcoin teve uma dominância importante aqui. Eu acho que o ETF ajudou muito, né? Inclusive é um negócio que a gente olha muito, a gente acompanha muito essas questões de estrutura de mercado e dinâmica de trading. O mercado tradicional, ele obviamente é grande e importante, mas até coisa de 6 meses atrás, ele não era grande o suficiente para afetar o preço do mercado spot tanto assim. Desculpa, até uns 18 meses atrás. Isso mudou muito com a questão dos ETFs. Eu diria que grande parte do fluxo que entrou no mercado nos últimos 18 meses vieram de TradFi, de caminhos, de canais mais de TradFi. Então, que foram os ETFs e, mais recentemente, as DATs. Agora, e eu acho que isso foi o que despertou aí muito dessa out-performance do Bitcoin. E aí a outra coisa que tem também é que no mercado tradicional, e esse é um negócio que a gente vê muito, muito claramente, o pessoal conhece o Bitcoin já muito bem, porque essa narrativa do ouro digital, ela é muito simples, ela vem sendo martelada digamos, na cabeça do público mais tradicional há muitos anos. Não é um negócio que começou agora. As outras narrativas das altas, acho que elas são muito mais recentes. Acho que o Ethereum veio talvez com um pouco mais de tempo, agora a Solana está fazendo com essa ideia de Internet Capital Markets e tokenização e etc e tal, acho que também está fazendo algumas coisas, mas esses ativos eles são vistos como um mercado, assim, vamos dizer, um pouco mais um investimento em tech, assim, tipo talvez um early stage tech, um growth tech, então assim, é um negócio mais um pouquinho desse lado.
Dito tudo isso, o que eu acho? Acho que sim, eu acho que a dominância do Bitcoin realmente vem cedendo um pouco, muito por conta da alta performance do Ethereum, né? O Ethereum é o ativo que pesa na dominância, né? Porque todas as outras, por mais que o ativo seja grande, a Solana um pouco menos, mas daí para baixo, cara, o Hyperliquid pode triplicar de valor, a dominância do Bitcoin não vai alterar tanto, porque o Bitcoin vale 2 tri, né? Então, assim, é um negócio de dólar, né? Então assim, é um negócio que não pega tanto. Daqui para frente, eu acho que a gente está vendo esse mercado tradicional abrir para esses ativos não Bitcoin, né? Então agora você tem as treasury companies primeiro de Ethereum vindo de Solana, de todos esses outros ativos. Então esse canal acho que está começando a abrir um pouco mais para as alts, que antes não tinha. Nos outros ciclos era sempre assim, o cara abria uma conta na exchange, o Bitcoin andava, ele ia olhar qual era o próximo ativo e ele comprava. Quando o dinheiro está vindo de ETF, esse processo não é mais tão fácil, você não tem esse canal. E eu acho que agora a gente está começando a ver esses canais um pouco, então acho que essa parte é muito importante. A segunda parte que eu queria falar, e acho que isso é o que vale muito a pena ter em mente, é que os usos de caso de cripto, além do Bitcoin, estão começando a ficar muito mais claros aqui. Eu sou muito positivo com DeFi, obviamente tem toda uma tendência de tokenização e etc e tal, e eu acho que está começando a ficar um pouco mais claro para o público que alguns desses projetos aqui têm valor até de fundamental mesmo, assim, eu tenho certeza que o Z10 gasta tempo olhando quanto de receita está gerando um Hyperliquid, uma Aave, vários desses projetos que são que realmente viraram, eu diria, mini instituições financeiras, assim, que você consegue fazer uma análise... Mini bancos, você consegue fazer uma análise fundamentalista nessas coisas. E aí eu acho que a gente vai ter um trend bem interessante para alts, não sei dizer o timing, honestamente, o Bitcoin virou esse ativo meio global macro asset, né, então realmente num cenário de... Outra prateleira, né? Outra prateleira, no cenário de... Bitcoin para mim está na prateleira de global commodities, ouro, oil, o Bitcoin acho que está meio ali, talvez ele responda mais a esses movimentos, risk on, risk off. Hoje acho que é difícil, acho que aqui no Brasil não é tanto assim, mas nos Estados Unidos é difícil você ver um fundo global macro que não tem no mínimo uma opinião, senão uma posição em Bitcoin, assim. Então a dinâmica ali é diferente. Aqui nas altas acho que o meu foco seria mais nesse fundamento e olhar esses grandes projetos aí que estão gerando receita, gerando lucro, tem um processo de accrue esse valor para a pessoa que é dona do token. Então tem muita coisa interessante aqui, mas são, eu diria que dinâmicas separadas. Acho que as duas são positivas. Bitcoin respondendo talvez mais cedo, mas para quem enxerga num período mais longo, acho que tem muita coisa muito legal para ver no alto aqui. E aí, a gente está falando sobre institucionalização de cripto, e você trouxe 2 pilares muito importantes, que são ETFs e Treasury Companies, mas eu vou trazer um terceiro aqui, que são as stablecoins, né? Esse ano todo mundo tá falando sobre stablecoins, até assim, instituições que talvez não tivessem ali tantas intenções de entrar num Bitcoin, por exemplo, stablecoins parece algo mais palatável para eles. E aí eu preciso falar aqui também que a gente vai ter um evento super especial, que é o especial dólar digital. No dia 22 de outubro, a gente vai falar só sobre stablecoins, a gente vai receber vários executivos importantes. Então, se você quiser saber mais sobre esse tipo de ativo, é só se inscrever, a gente vai deixar aqui na descrição. Mas voltando para minha pergunta, abordando aqui o tema stablecoins, essa semana a gente teve uma fala super importante do Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, falou que as stablecoins são um presente para a tesouraria dos Estados Unidos, né? Porque a maioria ali das stablecoins maiores são lastreadas em dólar. Falou que estaria super feliz se ele tivesse na tesouraria dos Estados Unidos. E como você está acompanhando esse mercado, eu quero saber como você está enxergando ali, né, a entrada das instituições em stablecoins e se você concorda que realmente ali é favorável ali para a tesouraria dos Estados Unidos. Total, eu acho que stablecoins atingiu escape velocity, velocidade de escape, assim, acho que já é um negócio que está acontecendo. Hoje você vê grandes players financeiros ou de pagamentos nos Estados Unidos, PayPal, Stripe, que às vezes o pessoal não conhece tanto o Stripe, mas é
empresa que basicamente faz toda essa infraestrutura de pagamentos da internet. Praticamente todo banco hoje nos Estados Unidos está olhando stablecoins. O próprio Scott Bessent, né, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, ele previu que as stablecoins, que hoje é algumas, vamos dizer, 200 e poucos bilhões de dólares, que esse número vai chegar, acho que a 3,7 trilhões em alguns anos. Então, assim, realmente é um negócio que está atingindo uma escala enorme. Isso foi um processo muito legal de ver, por sinal, porque eu acho que foi um esforço muito importante da indústria de mostrar que stablecoins, na verdade, era algo positivo para os Estados Unidos. Porque a gente teve um processo muito grande de, no começo, o pessoal muito focado em CBDC, que é um pouco o modelo que a China acabou adotando um pouco mais, e tinha essa impressão que não, os Estados Unidos está atrás e a China está na frente, vamos olhar CBDC. Teve aquela época que a Meta, né, na época o Facebook, veio com aquele projeto Libra, que era também meio que uma ideia de criar uma stablecoin com um consórcio, etc e tal, e o negócio foi esmagado rapidamente pelos reguladores e lawmakers e os políticos americanos. Então, foi um processo realmente de convencimento bastante grande. Eu concordo com isso, acho que isso é positivo no sentido de ter mais dólar circulando na economia global. E eu acho que foi muito interessante o processo do governo americano vendo isso. Assim, hoje acho que é basicamente consenso. O Campos Neto levantou várias coisas, inclusive alguns riscos, né, de você mudar muito rapidamente a base de depósitos de um país, da questão de talvez alguns países, talvez menores, a política monetária começa a ser menos eficaz, porque você tem já uma parte da base monetária que era moeda local começa a virar dólar. Então, assim, tem riscos, não é um negócio que é assim, totalmente linear, mas eu diria que para os Estados Unidos, pelo fato de que hoje, eu diria que, não sei, 98% ou 99% de todas as stablecoins são em dólar, esse é um jeito deles aumentarem o alcance do dólar, que é um negócio que os Estados Unidos está precisando fazer, porque hoje você tem países que antes compravam muitos treasuries, muitos títulos de dívida americana e não fazem mais. Então, quando o stablecoin é um canal para compensar um pouco essa tendência que está acontecendo de outro lado. Com certeza, stablecoin é um negócio que realmente já virou, eu digo assim, e vai continuar crescendo. O Genius Act, que é o marco regulatório do stablecoin, foi aprovado alguns meses atrás nos Estados Unidos, demora para ser implementado, tem um processo aqui de um pouco mais de um ano de transição, mas a gente vai ver muita coisa vindo daí. Legal. Bom, a gente está chegando no final do nosso tempo. Infelizmente, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre tudo isso, mas a gente tem a última pergunta, que é o Momento Mint, a pergunta da patrocinadora, que é a Mint, a plataforma cripto do BTG. E vou aproveitar, né, que a gente está com o nosso co-host ilustre e vou deixar ele fazer essa pergunta. Aproveitando que é o Momento Mint, né, também eu vou aproveitar para fazer o meu jabá aqui. Para quem não sabe, eu sou responsável por conduzir o Morning Call da Mint, toda terça e quinta também às 9 da manhã, ao vivo no nosso canal do YouTube. Então, para você que está querendo ter um acompanhamento quase que diário, digamos assim, né, do mercado cripto, entender tudo o que está acontecendo, eu comento sobre as principais notícias, perspectivas de mercado também. A gente também vai deixar o link aqui na descrição. E vamos nessa para a nossa última pergunta, né? Então, acho que é uma pergunta que com certeza todo mundo está interessado, principalmente quando a gente tem do outro lado aqui da mesa um grande analista de research do mercado, que é o seguinte, Davi. Eu queria entender com você, daqui para o final do ano, pensando principalmente nesse Q4, qual que é o setor dentro da indústria cripto que você está mais otimista, tá? E acho que principalmente, né, qual setor que você está mais otimista, pensando também que dá para investir nesse setor através de tokens. Então, comenta para a gente um pouco mais. Legal, vamos lá. Confirmo o Morning Call da Mint. Que para mim ele é muito cedo. Para mim acho que ele é 4h30, 5 da manhã, mas eu já participei em alguns, então eu posso confirmar eu também acompanho. Que é legal e vale a pena. Muito bom. Em termos de mercado, eu acho que assim, posso falar duas? Pode.
Tá. Até melhor. Eu sempre gosto de pensar em posições de, vamos dizer, de curto prazo, vamos dizer, ou médio prazo, de agora até o final do ano. Uma coisa que eu gosto muito é de ter um caso fundamental muito forte embaixo desses tokens, assim, porque eu acho que você pega um token, vamos dizer, e alguns nomes que eu vou falar aqui, eu gosto muito de Hyperliquid, eu gosto muito de Aave, eu gosto muito de Aerodrome, que são basicamente esses ativos que eu acho que tem uma linha de receita importante vindo, uso da rede que se transforma em receita e que tem um mecanismo ligado para retribuir o holder do token, né? Então, eu gosto desse loop. Eu acho que é uma narrativa que obviamente, dominou o mercado de um tempo para cá, mas eu acho que ela tem espaço ainda para continuar, dado o nível de abertura regulatório que a gente está vendo, o nível de integração entre TradFi e DeFi que a gente está vendo. Até a gente na Falconex hoje faz coisa em DeFi que a gente nem pensaria em fazer há um ano e meio atrás. Então, eu acho que eu gosto muito desse tipo de tese mais fundamental, porque se o preço não reagir do jeito que você estava imaginando, você tem uma tese fundamental para underwrite o ativo. Mais confortável, né? E carregar é melhor. E aí você carrega a posição. Então, eu ia falar esses nomes aqui, como eu acho que são nomes interessantes, posições fundamentais. Daria para talvez incluir mais alguns aqui. Eu gosto de, sei lá, Sky, a parte de Solana DeFi também, que acho que é muito interessante. Então, a gente tem muita coisa para olhar aqui nessa parte mais fundamento. Pensando um pouco, vamos dizer, de fluxo, né? Que aí se eu for pensar daqui até o final do ano é meio que, tipo, mais ou menos o que acontecer. Eu acho que, assim, o cenário macro está muito incerto. Então, acho que, assim, tem que ficar de olho e preparado para mudar de posição se precisar. Mas eu acho que a gente está encaminhando para um cenário um pouco mais risk-on de mercado. Mas não é um negócio tão linear e um caminho tão fácil, às vezes, como talvez algumas pessoas imaginam. Porque, o Federal Reserve cortou juros há poucos dias atrás. Hoje a taxa de 10 anos está mais alta do que ela estava quando o Fed cortou juros, né? Então, assim, quando a gente fala de momento risk-on, a gente não necessariamente está olhando no que o Fed está fazendo, mas a gente está olhando no juro mais longo, que é o que impacta. Os juros do cartão de crédito ficou mais barato, mas a hipoteca está mais cara. Né? Exatamente, esse é o cenário. Então acho que assim, tem muita coisa aqui no cenário macro que acho que vale a pena ver. Agora, se você juntar a questão de abertura regulatória, que eu acho que a gente ainda está vendo coisa e ainda vai começar a ver alguns fatores importantes. Um deles aqui é que você vai ter uma avalanche de ETFs novos vindo nos Estados Unidos num prazo relativamente curto. A gente está falando aí, até alguma coisa já veio, mas nos próximos, sei lá, 1 a 2 meses, vai vir muita coisa de ETF. Eu estou bastante interessado nesses ETFs de índices. Porque eu trabalhava com isso, mas também porque eu acho que é um produto que talvez vai ter uma aceitação importante. Tem a questão de 401k, que é um mercado enorme, é um mercado de conta de aposentadoria, de fundo de aposentadoria americano, que está começando a liberar para cripto. Vai demorar um pouquinho mais esse. Mas, assim, tem muita coisa aqui vindo. Eu acho que se você considerar que a parte risk-on, acho que tem muito dinheiro no side, assim, no lado esperando para olhar. E se você olhar que tem muito fluxo vindo ainda, eu acho que ainda vai ter bastante coisa vindo de DATs e etc e tal. Eu acho que as majors estão numa posição interessante, assim. Eu acho que eu olharia talvez Solana. Solana, eu diria que eu tenho talvez uma convicção de um prazo até um pouco mais curto, mas eu diria Solana e Ethereum, eu acho que assim, são ativos que é bastante interessante de olhar. Ethereum teve um re-rating importante nos últimos, sei lá, 3, 4 meses aí, e eu acho que a narrativa realmente mudou e ficou muito mais saudável, mas você tem esses suportes dessas DATs e talvez desses novos ETFs que vão lançar. Eu acho que você tem aqui fluxo com news flow, uma combinação bem interessante para esses caras aqui. Muito legal. Muito bom. Gostei. Você gostou, ZD? Pô, eu adorei, cara. Acho que é sempre um papo muito interessante. Pô, todas as vezes que eu converso com o Davi também sinto que eu aprendo alguma coisa. Então, pra mim é muito proveitoso. Acho que pra quem acompanha em casa também. Sim, com certeza gostou desse papo. Acho que entender um pouco melhor como funciona a parte do ponto de vista institucional mesmo dentro do mercado, né?
famosa institucionalização do mercado, que para quem está há mais tempo, 2017, rezava todos os dias para um player institucional chegar, né, para a gente ter esse momento do mercado, diminuir um pouco a volatilidade também do mercado, faz um pouco melhor para o estômago também, né, então acho que o mercado mudou bastante, a gente tem capital entrando por todos os lados, e acho que do ponto de vista, pensando numa visão de futuro, acho que o podcast traz realmente essa visão muito construtiva para todo mundo que está acompanhando, de que é apenas o começo para o mercado. Com certeza, com certeza. Super agradeço, Davi, por ter aceitado o nosso convite, né? Tomado um tempinho aqui para conversar com a gente sobre todos esses temas super importantes, né? Que assina embaixo. Acho que quem está ouvindo também vai poder tirar muito proveito disso. Mas, infelizmente, acabou, né? Infelizmente mesmo. E aí a gente vai ficando por aqui, mas eu também não posso deixar de pedir para quem está ouvindo acompanhar as nossas matérias no site da Exame, se inscrever no nosso canal, acompanhar também as redes sociais e, se quiser, a gente vai ter o especial Dólar Digital no dia 22 de outubro, também pode se inscrever. Muito obrigada. Obrigado pessoal. vocês, sempre um prazer. Valeu.